Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Que bom que nós podemos nos reencontrar mais uma vez aqui ao redor da palavra de Deus. Nosso desejo é adorarmos ao nosso Deus juntos. É pela graça do Senhor que nos sustentou em mais uma semana que nós estamos aqui. E eu quero fazer uma saudação muito especial, você que talvez esteja visitando o canal pela primeira vez, esteja nos conhecendo, você é muito bem-vindo aqui. Eu quero te orientar a que você se inscreva, que você acione o sininho de notificações. E você que já é de casa, você que já tem estado conosco aqui todas as semanas, que bom, maravilha de Deus é podermos nos reunir aqui para adorarmos juntos a Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, dando início ao culto agora. Romanos, no capítulo 11, versículo 36, nós temos um versículo da palavra de Deus que é maravilhoso na sua mensagem. O texto diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós sabemos que é o nosso Deus o Criador e o sustentador de tudo. Nós sabemos que se por um instante Deus se ausentasse, nada ficaria de pé. E agora nós temos a oportunidade de adorá-lo. Todos nós, cada um na sua casa, cada um no seu local, mas juntos em espírito, juntos em verdade, reconhecendo a grandeza desse Deus, nós podemos juntos exaltá-lo e glorificá-lo. Nós vamos louvá-lo nesta hora com cânticos espirituais. Que Deus receba a nossa adoração. Boa noite, amados irmãos, amada igreja do Senhor. Graça e paz da parte daquele que nos amou primeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus. Como já foi dito aqui, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E também os louvores que iremos entoar hoje. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 para sempre. Amém. Nós já tivemos esse momento em que nós celebramos ao Senhor com cânticos, mas nós também queremos separar um momento para orarmos juntos. Nós temos, em todas as semanas, tantos pedidos de oração colocados ali no WhatsApp da igreja e outros pedidos. Nós temos também um mover de Deus em tantas famílias, em tantas casas, e nós também estamos desejosos de agradecermos a Deus as bênçãos recebidas. Então eu quero ler um texto da palavra de Deus e depois nós vamos orar juntos. O texto que eu separei para este momento é o de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Esse texto nos diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Que palavra bendita, que convite maravilhoso. Entregarmos ao Senhor as nossas ansiedades, entregarmos a esse Deus bom, a esse Deus poderoso, aquilo que está dentro de nós e quantas vezes pensamentos, sentimentos desalinhados, e nós queremos entregar isso para Deus, porque Ele cuida das nossas vidas, Ele é bom, Ele é fiel. Então eu quero te convidar agora a nós juntos nos unirmos em oração. Querido Deus, nós te damos graças por tua bondade, por teu amor, porque tu és Deus fiel, Deus poderoso. Sabemos, Deus, que tens cuidado de nós. O fato de estarmos aqui reunidos, Deus, te adorando e te bendizendo, revela exatamente o caráter bondoso do Senhor para com as nossas vidas. Nós te damos graças pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, mas sobretudo, Deus, nós te damos graças por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o teu Filho que transformou a nossa história. Deus, nós queremos nesta hora, como povo teu, reconhecendo que tu és o Deus das nossas vidas, nós queremos interceder por pessoas, Deus, pedir que o Senhor as alcance, pedir, Deus, que a tua graça encontre a vida de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão em tratamento de saúde, famílias, ó Deus, que têm suas rotinas mudadas, porque estão com pessoas acamadas.
Nós rogamos por todas essas pessoas, Deus, tantos nomes ali colocados no WhatsApp da igreja e tantos outros. Nós rogamos, Deus, a cura, nós rogamos o êxito no tratamento, nós rogamos a paz no coração e que esse momento de luta seja também um momento de aproximação do Senhor. Deus, nós rogamos ao Senhor por aqueles, Deus, que nessa hora, Pai, estão passando situações difíceis do ponto de vista econômico, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que estão subempregadas. Nós te rogamos, Deus, pelos trabalhadores que têm lutado. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, pelas famílias de um modo geral, pedimos, Deus, que o Senhor abençoe e visite cada um deles. Pedimos, Deus, por aqueles que governam sobre nós, por aqueles que são líderes sobre as nossas vidas, em diferentes esferas. Pedimos a ação do Senhor de justiça, pedimos a ação do Senhor de graça sobre a vida deles, porque o Senhor deseja abençoar as pessoas e o Senhor pode usá-los como instrumentos da tua bênção. Deus, mais uma vez eu intercedo pelas famílias, pelas crianças, pelos casais. Peço, Deus, paz nos casamentos. Peço, Deus, que o lar seja um ambiente da tua presença sendo cultivada. Os casais que estão em dificuldades, Deus, que encontrem no Senhor força e direção. Peço também, Deus, especialmente pelos nossos idosos, Pai. Peço, Deus, que o Senhor seja a companhia deles, a proteção deles, e que eles se sintam, Deus, muito amparados, sintam plenamente a presença do Senhor na vida deles. Rogamos-te também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite, Deus, aqueles que são líderes de pequenos grupos, os nossos discipuladores também, as pessoas que têm discipulado outras, que mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade maior, Deus, para contatos próximos, contatos pessoais, mas que a palavra do Senhor vai encontrando lugar nos corações e os discípulos, ó Deus, possam continuar em crescimento para a glória do teu próprio nome. Deus, nós confiamos em Ti. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é bom para as nossas vidas e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Nós temos adorado ao nosso Deus com cânticos, nós também conversamos com Ele em oração, mas eu quero nesse momento desse culto, dessa celebração, convidar você e encorajá-lo a que você continue a sua adoração, que também você expresse a Deus a sua adoração através da entrega do seu dízimo, através da entrega da sua oferta. E mesmo não podendo estar presencialmente no templo, você pode continuar a adorar a Deus dessa forma, entregando o seu dízimo e a sua oferta através da conta bancária da igreja, e os dados estão à sua frente para que você possa ter orientação quanto a isso. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado nossas vidas, nossas famílias, tem sustentado também a igreja, e nós damos graças porque quando nós entregamos o nosso dízimo, entregamos a nossa oferta, é sinal da generosidade de Deus em cuidar das nossas vidas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome
de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Jesus Cristo é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo da nossa alegria. Louve ao Senhor. Louvemos ao nosso Deus, nosso amado Pai. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor.
excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Ele é santo. Sim, ó Deus, louvamos o teu nome. Lindo, maravilhoso nome. Paizinho querido, muito obrigada, Deus. Obrigada por esse privilégio de podermos te louvar, te engrandecer, porque tu és a nossa vida, Deus. Tu és o motivo do nosso louvor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos no entendimento da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que necessitamos do Senhor, até mesmo para te louvar, até mesmo para cantar louvores a ti. Nós precisamos de ti, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, te louvando, glorificando o teu nome. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos nesse dia, no entendimento da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Abre o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Esse também é um momento especial do culto. É um momento em que nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor. E eu quero dar sequência a essa série de meditações que nós estamos fazendo na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Nós sabemos que Timóteo estava em Éfeso, sabemos que Paulo havia deixado Timóteo ali, ou orientado a Timóteo para que estivesse ali, para que ele cuidasse da igreja na cidade de Éfeso, que era uma importante cidade naqueles dias, uma cidade com um comércio muito grande, com uma espiritualidade esotérica marcante. E Deus estava fazendo obra de salvação naquela cidade, a igreja crescia, a igreja se reunia nas casas, e Timóteo, então, é colocado para liderar, orientar, ensinar e corrigir. E essa carta, essa primeira carta de Paulo, nós temos acesso a 2 cartas de Paulo a Timóteo, esta é a primeira. O apóstolo mais experiente orienta o jovem pastor
na condução desse trabalho em Éfeso. Eu quero ler a palavra de Deus com você para nós meditarmos juntos. No capítulo 4, a partir do verso 6, nós temos assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que ouvem. Amém. Nós continuamos fazendo considerações e refletindo juntos sobre a vida da igreja. Nós já vimos orientações de Paulo sobre como Timóteo deveria tratar a questão dos falsos mestres que havia em Éfeso, como seriam os critérios para escolha de líderes. Há sempre alertas quanto a heresias de forma geral e a apostasia, como vimos no nosso último encontro. Mas agora o foco do apóstolo Paulo é para a vida de Timóteo, para o seu pastoreio, para o modo do seu pastoreio. São orientações pastorais, de pastor para pastor, de Paulo para Timóteo. E talvez você esteja perguntando, mas então o que isso pode ter com a minha vida? Se eu não sou pastor? Isso tem tudo a ver com a sua vida. Porque no ambiente da igreja, você se relaciona com o pastor, você se relaciona com ovelhas, entender biblicamente a função e a missão do pastor, com certeza traz saúde para a igreja. Quando o pastor e igreja têm entendimento alinhado a respeito do que de fato é o pastoreio, e a nossa base comum é a Bíblia, se todos nós juntos nos debruçamos sobre isso, nós com certeza amadurecemos na fé, e isso pavimenta um relacionamento melhor entre pastor e ovelha. Mas não somente por isso, porque há aqui orientações que valem não somente para pastor, visto que todos são chamados a uma vida de santidade, todos são chamados a uma vida de entrega ao Senhor, e Paulo vai orientar Timóteo quanto a isso. Então essas orientações nos atingem a todos de igual modo. E eu quero fazer algumas considerações com base no versículo 6 e na parte A do versículo 7, quando Paulo diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeite fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo orienta Timóteo a expor um ensino saudável à igreja, uma sã doutrina, um ensino saudável. Uma das coisas que caracteriza um bom ministro de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é expor aos irmãos com clareza o conteúdo bíblico, a verdade bíblica. Expor a Bíblia, ensinar a verdade. Nós vimos na semana passada, nos versículos 1 a 5 deste mesmo capítulo, que muitas vezes há uma ideia de misturar alguma coisa ao Evangelho.
E quando isso acontece, isso coloca em xeque o valor do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele é pleno, ele é suficiente. Nós somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo, o sacrifício dele somente é suficiente para nós. Ele não precisa de aditivos, ele não precisa de adicionais, e todas as vezes que nós queremos adicionar alguma coisa ao Evangelho, ao modo como as pessoas são salvas, ao modo como as pessoas se santificam na presença de Deus, se relacionam com Deus, nós arrumamos problemas. Então nós vimos isso na semana passada, que isso levava à apostasia, que isso levava a crer num evangelho que já não era mais bíblico, a crer num evangelho deformado e deturpado. E então Paulo está aqui continuando a mesma ideia, de que corrigir isso na igreja, que alertar isso, expor a verdade bíblica é algo que um ministro deve fazer, porque isso traz saúde para a igreja. O Evangelho é salvação pela graça e dispensa completamente qualquer obra externa, qualquer obra que nós queiramos fazer para nos salvar. Nós não seremos capazes de nos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, porque nós não damos conta da nossa própria salvação. E o Senhor Deus já providenciou esse Salvador para nós. É Jesus Cristo, seu Filho. O que nós precisamos é confessá-lo. O que nós precisamos é arrepender dos nossos pecados e confessá-lo como Salvador das nossas vidas. Então, por isso que o texto vai, no versículo 6, meio que trazendo aquilo que foi visto nos versículos anteriores e iniciando ideias novas, vai fazendo uma transição. E diz aqui, por exemplo, que tanto o próprio Timóteo e o rebanho deveria ser alimentado com palavras da fé e da boa doutrina, que é o bom ensino que o próprio Timóteo havia seguido. Isso era o que deveria constar no cardápio da igreja. É disso que a igreja precisa se alimentar, de uma boa doutrina, de um bom ensino, esse alimento sólido, rico, esse alimento de Deus para a vida da igreja e suficiente para a vida da igreja. A Bíblia é alimento de Deus, é ensino de Deus e é suficiente para a igreja de Cristo Jesus. Quando bem alimentado, quando bem alimentada a igreja, ou quando bem alimentado o próprio Timóteo, ele seria então capaz de rejeitar o quê? As fábulas. Ele seria então capaz de rejeitar as histórias que são contadas e que tem um jeito de piedade e que tem um jeito assim de coisa que aproxima de Deus, mas que na verdade são acréscimos àquilo que já é perfeito, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, igreja bem alimentada, igreja saudável, e ela é capaz, assim como Timóteo era, de rejeitar fábulas, histórias, ficções, novelas. E aí eu quero te alertar uma coisa. A novela que tem fundamento bíblico, que passa na TV, que tem boa audiência e que atrai a muitos, não é substituto da leitura da Bíblia, viu? É lógico que é interessante você ver cenários, imagens, mas o alimento verdadeiro do qual você deve separar tempo é a própria palavra de Deus. Nós vamos ver isso de forma mais clara quando Paulo fala para ele se exercitar na piedade. Mas eu quero te dizer isso. Igreja saudável, ela se alimenta de um bom ensino e ela se torna capaz de rejeitar, ela identifica, ela percebe, porque ela é bem orientada, que tem algo errado com alguma história, com algum ensino, e que aquilo não é verdade bíblica. Então ela rejeita as fábulas, venham de onde vier. Segunda consideração que eu quero fazer, que é a sequência do texto, a partir do versículo 7, a parte do meio para o seu fim, a parte B, até o versículo 10, que é essa expressão mesmo, exercite-se pessoalmente na piedade. O que será isso? Piedade aqui é sinônimo de evangelho. A ideia mesmo de que, e pessoalmente a ideia de que era algo que somente Timóteo poderia fazer por ele, não poderia ser delegado ou terceirizado. Então, exercitar-se a si mesmo na piedade é nos valores do evangelho. A piedade é um estilo de vida
que o Evangelho produz naquele que o Senhor Jesus Cristo salva. Esse estilo de vida piedoso que ele orienta que Timóteo, então, deveria exercitar. E aí nós podemos pensar juntos aqui algumas coisas. Por que Timóteo deveria... Por que a orientação aqui não é para Timóteo fazer em benefício da igreja? Não, a ideia aqui é que Timóteo deveria exercitar-se para seu próprio benefício. Pelo simples fato de que pastores, líderes, também podem tropeçar e cair. Alguém que ensinou a muitos, que abençoou muitos, que foi usado como instrumento de Deus para abençoar muitas famílias, ele também está sob risco de ataques, ele também pode se desviar, ele também pode tropeçar. Então Paulo alerta Timóteo para isso. Timóteo, cuide bem, exercite a sua espiritualidade, cuide bem de você mesmo, para que você tenha condições de cuidar do rebanho que está sob sua responsabilidade em Éfeso. O pastor não é imune, o pastor não é isento, o pastor também tem fraquezas espirituais. Nenhum de nós está imune, isento, não tem vacina. Não tem vacina. Nós lidamos com as nossas inclinações para o pecado, nós lidamos todos os dias com as nossas inclinações para coisas que nos afastam de Deus, e nós precisamos, então, usar o instrumento de Deus, o remédio de Deus. O remédio de Deus é nos exercitarmos diariamente na piedade, na oração, na meditação da palavra. Buscar um entendimento melhor de Deus através desses instrumentos que nós chamamos de disciplinas espirituais. O versículo 8 avança e vai ilustrando de forma ainda melhor, diz assim, na versão que eu li, que eu gosto muito, inclusive, diz que o exercício físico tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é e da que há de vir. Então ele menciona o exercício, ele faz uma comparação. Nós sabemos que quando nós não nos exercitamos regularmente, nós ficamos mais fracos, nós ficamos sujeitos a enfermidades, nós ficamos flácidos, ou nós engordamos, enfim. Então ele une aqui, olha, o alimento saudável e a atividade espiritual, piedosa, diária. E ele diz, olha, quando compara uma coisa com outra, quando você compara o exercício físico com o exercício espiritual, o exercício físico tem algum valor, ele tem valor para esse tempo, ele tem valor para manter o teu corpo forte, para manter o teu corpo saudável, ele tem valor para esse tempo, mas o exercício da piedade tem valor para esse tempo, mas ele tem valor eterno para a sua vida. Num tempo em que nós temos uma chamada tão grande e tantas informações tão perto de nós sobre o valor da atividade física, eu quero alertar você para o valor da atividade espiritual. Quando nós praticamos, nos exercitamos espiritualmente, regularmente, quando nós temos disciplina espiritual, de oração, de leitura da palavra, de meditação, nós estamos fortalecendo nosso espírito, sobretudo para os momentos difíceis que nós somos testados. Há vários estudos nesse tempo, por conta da pandemia sobretudo, que revelam o valor da atividade física regular. Essa semana eu recebi um material, inclusive, que relacionava tempo de internação com um percentual de massa magra no indivíduo, revelando que mesmo pessoas com idade semelhante, pessoas com altura e peso semelhante, mas que o simples fato de alguém ter um percentual de massa magra melhor, possivelmente por conta de alimentação saudável e exercício regular, o tempo de internação era menor. Como vários outros estudos e como nós vemos todo dia, nas informações que recebemos.
Está muito claro para nós que há nós temos que lidar com isso, mas pessoas que lidam melhor, com mais disciplina, que têm uma alimentação saudável, que têm uma prática de atividade física regular, elas têm um corpo melhor preparado para quando ele é testado. É o mesmo princípio que Paulo está trabalhando aqui, de que nós deveríamos cuidar da nossa vida espiritual com exercícios espirituais diários, regulares, assim como um atleta que vai praticar o seu esporte vai para um ginásio. Ele vai se aperfeiçoar, ele vai lutar contra as suas limitações, ele vai diligentemente, com responsabilidade, aperfeiçoar, sobretudo, os pontos mais frágeis da sua técnica, da sua atividade. Isso tem valor para esse tempo. E que bom que nós podemos cuidar do nosso corpo, que também é bênção de Deus. Mas não negligencie as suas atividades espirituais, os seus exercícios espirituais, porque eles têm valor para esse tempo, mas eles têm valor para toda a eternidade. E aí, no versículo 9, Paulo usa uma expressão que ele gosta, uma expressão paulina, para chamar a atenção, para dar ênfase. Ele diz, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. E no 10 ele diz, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. E a palavra que traduzida em português para esforço é uma palavra grega que é agonizomai. Essa é a palavra grega, que já dá a ideia clara pelo som da palavra de que é um esforço até a agonia. E aqui a gente tem uma revelação bem clara do que o ministério pastoral é em muitos momentos. O ministério pastoral em muitos momentos é uma situação de agonia, de um esforço agonizante. As pessoas talvez não tenham tanta possibilidade de ver isso, porque essas circunstâncias normalmente acontecem no ambiente privado e não no ambiente que se está pregando diante de uma câmera, diante do público. Não é o momento em que você está diante das pessoas, mas os maiores momentos de agonia de um pastor, eles estão exatamente nos momentos a sós, nos momentos em que as pessoas não estão ouvindo um sermão, ouvindo um conselho, ouvindo um ensino, uma aula, mas tem a ver nos seus momentos com Deus. Mas Paulo, dizendo a Timóteo, diz, Timóteo, essa palavra é fiel, e para esse fim que nós trabalhamos e nos esforçamos até o ponto da agonia, para que a igreja seja bem alimentada, para que a igreja seja saudável, para que a igreja aprenda a exercitar-se na piedade, para que ela vença as inclinações do pecado, para que ela vença o mundo e se apresente santa diante do Deus que a salvou. Essa é a essência do ministério pastoral. Essa é a essência e esse é o principal valor que um pastor tem numa comunidade. Ajudar pessoas e conduzir pessoas a vencerem os seus limites, suas fraquezas, para que vivam de fato o evangelho do Senhor Jesus. E ele apresenta na sequência do versículo uma palavra que é bendita, que é maravilhosa. Ele diz, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. É como se ele dissesse para Timóteo assim, olha Timóteo, parece que é uma situação, parece não, de fato é uma situação que é um desafio, uma missão muito maior que as nossas possibilidades, porque nós não damos conta nem de nós mesmos, nós também temos erros, nós também temos pecado, nós também temos dificuldade com as disciplinas espirituais, nós também vacilamos, nós também pecamos, mas ele diz, olha Timóteo, nós colocamos a nossa esperança nesse Deus vivo que é Senhor da igreja. E esse Deus vivo que é Senhor da igreja é quem sustenta as nossas próprias vidas, o nosso ministério e o rebanho confiado a nós. A nossa esperança não está em nós mesmos, mas a nossa esperança está no Senhor da igreja, Deus vivo e Deus poderoso. É na pessoa de Jesus. A esperança do mundo é Jesus Cristo. A esperança do mundo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele prometeu estar conosco todos os dias e prometeu fazer isso até o final. Até quando Ele mesmo retornar para colocar o final que Ele mesmo
projetou. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas pessoas, quando pensam vida com Jesus, pensam então no céu, pensam na eternidade. E essa semana foi bacana que eu pude gravar uma aula para uma das classes infantis da igreja que falava exatamente do Apocalipse, falava do novo céu, da nova terra. Mas eu quero te fazer um grande desafio. As pessoas que estarão no céu e as pessoas que estarão no céu de Deus, as pessoas que entrarão no céu de Deus para estar com Deus por toda a eternidade, não são pessoas que vão começar um relacionamento com Deus lá no céu, porque lá não é mais lugar para isso. Mas são pessoas que aprenderam a desfrutar da presença de Deus aqui, entenderam o seu perdão através de Jesus, receberam esse perdão, confessaram Jesus e iniciaram não uma atividade religiosa, não uma atividade regular numa igreja, mas elas iniciaram uma atividade regular de uma vida de piedade, de uma vida de dependência de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de busca na palavra. A palavra precisa mandar na gente, a palavra precisa ser autoridade sobre a vida da gente. E todas as vezes que nós separamos um trecho da palavra para obedecer, o trecho que normalmente nós gostamos, o texto que normalmente é mais fácil para nós, e nós separamos um outro texto que nós não obedecemos, vida de oração nada, que leitura da palavra nada, isso não é para mim. Nós estamos escolhendo uma parte ou outra da palavra, e isso já não é mais o evangelho de Jesus que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo as nossas próprias inclinações. Isso é um outro evangelho, um evangelho que é feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso já não é o evangelho bíblico, isso não transforma a vida de ninguém. O texto avança e no versículo 11, Paulo diz assim: ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze. 12, por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, conduta, amor, fé e pureza. Paulo revela que tinha o desejo de estar em Éfeso, mais uma vez, muitas vezes na carta Paulo menciona isso, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E aí nós vamos para uma parte final em que muito da essência do ministério pastoral evidencia-se nessas orientações de Paulo. Primeira, ordena essas coisas e as ensine. Ninguém deve, um ministro do evangelho, a autoridade dele está na palavra, não na função que ele tem. A autoridade sobre a igreja é a autoridade da palavra. Até quando uma ovelha deve obedecer um pastor, um líder? Até quando esteja alinhado com a palavra, o limite é a palavra. E a palavra manda em todos, a palavra manda no pastor, a palavra manda na ovelha. É a palavra que dirige pastor e ovelha para caminharem juntos e se ajudarem mutuamente. A autoridade do ministro é a autoridade da palavra. A autoridade do ministério é a autoridade da palavra. Não é por algum carisma, não é por alguma posição, não é por nada. A autoridade é a palavra. Por isso que ela precisava ser ensinada. E por isso que ela precisava ser ordenada. A ordem não é da ideia, da cuca, do pastor, mas é daquilo que todos aprendem da palavra. Não é uma obediência cega, mas uma vez que a escama é tirada, uma vez que a palavra é ensinada, uma vez que há uma revelação de Deus, a cortina se abre porque houve ensino, e ensino saudável, e ensino de qualidade. Então aquele ensino deve dirigir a vida de todos, para que de fato o evangelho de Jesus seja seguido por toda a comunidade, pelo pastor e pela ovelha. Naquela cultura, ainda mais do que nos dias de hoje, a nossa cultura celebra bastante a juventude. Então é muito diferente, é um abismo cultural incrível entre a circunstância de Timóteo e hoje. Possivelmente hoje um pastor jovem é visto como algo muito bom, algo que quase que por si só já é muito bom. Mas lá era o contrário. Quase que por si só era visto como ruim, pelo simples fato dele ser o quê? Jovem. A liderança da igreja não era uma liderança de pessoas jovens, mas era uma liderança de pessoas idosas. Então Paulo, ciente disso, alerte, não deixa ninguém te desprezar por ser jovem, não. Não permita isso. Porque não há valor intrínseco, nem no fato de ser idoso, nem no fato de ser jovem. O que há de valor é o que vem abaixo. Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, conduta, amor, fé e pureza.
É como se ele dissesse para Timóteo assim, ó, Timóteo, eu sei que você vai ter que lidar com isso aí. O pessoal vai olhar para você e você não tem um cabelo branco ainda. E vão dizer, por que eu devo respeitar esse cara? Mas tem solução para isso. E a solução para isso é você se tornar exemplo, você se tornar modelo, você desenvolver um estilo de vida, você exercitar-se na piedade de tal modo, com tamanha disciplina, com tamanha diligência, com tamanha profundidade, que a tua vida aponte para Deus de modo inquestionável diante do rebanho. Interessante isso. Timóteo tinha muitas coisas contra si. Timóteo, além do fato de ser jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era inexperiente, Timóteo tinha uma saúde frágil. Nós vamos ver, inclusive, Paulo dando receitas caseiras que melhorassem a saúde de Timóteo. Mas o padrão está colocado. Não é porque ele tinha fragilidades, tinha problemas, tinha limitações, tinha obstáculos a serem superados, que a marca, que a vara baixa. Timóteo, então você não precisa ter tanta fé. Não, você não precisa buscar tanta pureza, ou você não precisa ter uma conduta tão boa. Não, porque você é tímido e você é jovem. Então, assim, quando você ficar velho, aí você busca isso. Enquanto você é jovem, você está liberado. Não tem isso. Não tem isso para o jovem, não tem isso para o de meia idade, não tem isso para o idoso. Por quê? Porque todos nós, e não só Timóteo, e não só pastores, mas todos nós lidamos com as nossas limitações, lidamos com as nossas inclinações, lidamos com as nossas fragilidades todos os dias. Então Paulo está dizendo, Timóteo, submeta as tuas fragilidades, submeta as tuas limitações a um exercício piedoso do Evangelho e você será vitorioso, você será um exemplo, você será uma referência, você será um encorajador de muitos. E esse é o chamado para a minha vida e para a sua. A transformação da sua vida, a transformação da tua família, a transformação dos princípios da tua vida, trazem glória para Deus e atraem a atenção das pessoas que dizem, mas ele está tão mudado, mas ela está tão mudada, e essa mudança é tão para melhor. Finalmente, 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E a partir do 14, 15 e 16, há uma orientação de que Timóteo não negligenciasse o dom que ele recebera de Deus. E aí eu quero compartilhar finalmente com você sobre isso. Todos os cristãos, não somente Timóteo, não somente pastores, todos que são salvos recebem dons. O dom é uma ferramenta que Deus dá para ser utilizada para aperfeiçoamento, para a saúde, para o crescimento do rebanho, da própria igreja. Então Deus dá diferentes dons para diferentes pessoas. Alguns dons colocam essas pessoas em evidência, outros dons colocam as pessoas nos bastidores, mas todos recebem dons para a edificação da igreja. E o que Paulo está dizendo para Timóteo, fale para mim e para você. Ele está dizendo, não seja negligente com o dom que você recebeu. Não é pelo fato de que você vai exercitar-se pessoalmente na piedade, você vai ser um homem de oração, você vai ser um homem que separa tempo para a palavra de Deus, você vai aprender a ter um estilo de vida que tem palavra e oração todos os dias. Não é por isso que isso não termina aí. Isso deve ser feito, mas eu quero te fazer um outro alerta. Você tem um compromisso com a comunidade. Aquilo que Deus te deu não é para ficar aí para você. Deus te deu para ser um instrumento de bênção para outras vidas, para outras famílias. E isso é o que Deus faz, não só com Timóteo, mas comigo e com você. Não enterre os dons que Deus te deu. Não negligencie os dons que Deus te deu. Não seja irresponsável com os dons que Deus te deu. Não deixe de usar. Você vai atrofiar. É como se Paulo dissesse para Timóteo, ei, coragem, Timóteo, larga essa timidez de lado.
Você recebeu de Deus dons. Deus deu a você dons que são necessários, que são próprios para você conduzir esse rebanho. Vá em frente. Medite nestas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Tem relação com aquela ideia de exemplo, de modelo. Novamente, ele diz para ele cuidar dele mesmo, cuide de você mesmo e da doutrina, do ensino. Cuide para que esse ensino passe pela sua vida. Cuide para que esse ensino, antes de ensinar a igreja, ensine você mesmo. E eu fico pensando, me colocando um pouco no lugar de Timóteo. Um jovem, ainda inexperiente, com sua primeira igreja para pastoreio, longe do seu discipulador, o quanto ele não precisava de coragem, o quanto ele não precisava de garra e de colocar-se. Essa parte aqui do texto é um grande chamado para nós servirmos. Aquele que está alimentado, que é o início da reflexão que tivemos, aquele que está alimentado pelo puro evangelho, que pode rejeitar as fábulas, as historinhas, e que exercita-se na piedade, ele é alguém chamado para servir a igreja e a sociedade. Talvez você esteja assim, mas eu tenho tanta vergonha, mas eu não consigo, eu travo. E aí eu olho para alguns cenários, eu percebo alguns princípios, eu vou tentar mostrar isso para você. Você travou no dia do teu TCC? Como é que foi isso para você? Eu travei. Tá bom, mas eles te deram uma nova chance. E como é que foi? Eu fui bem. Sabe por que o cristão brilha lá naquele momento, naquela prova, diante da banca? Porque ele se alimentou daquele conteúdo muito, 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 por muito tempo. Sabe aquela menina que está apaixonado nela? Que tu precisa de coragem para chegar junto. Para revelar teu sentimento, para olhar nos olhos. Mas aquilo está dentro de você. De alguma forma você vai se manifestar com aquele sentimento, com aquele amor. Aquilo é verdade dentro de você. Você está enamorado de alguém e vai se manifestar. Mas e a timidez? Aquilo é tão forte que vence a timidez. A timidez continua lá, mas você vence. Não é que deixou de ser tímido, não é que deixou de ter temores, mas vence os temores. Vence os temores porque está alimentado, vence os temores porque está exercitado, está forte, está saudável na vida de piedade. E aí os temores vão sendo vencidos e os dons vão sendo exercitados. O final do texto e do sermão desta hora, eu quero dar o seguinte destaque ali nos dois últimos versículos, 15 e 16. O 16 diz assim: continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Aqui é um jogo de palavras que coloca Timóteo, que na verdade era um instrumento, como o realizador, que é Deus. Timóteo era um instrumento nas mãos de Deus. O realizador era Deus através da vida de Timóteo na cidade de Éfeso, naquele contexto. O autor era Deus, Timóteo um instrumento que Deus usaria para salvar pessoas. Sabe o que no final está em jogo? A salvação de pessoas. Quando nós não nos alimentamos, quando a igreja não é saudável, quando o pastoreio é infeliz e a igreja não é saudável, não é saudável no ensino, não é saudável na palavra. Quando o pastoreio é infeliz e não conduz as ovelhas ao exercício da piedade. Quando o pastoreio é infeliz e não consegue gerar na vida das ovelhas que elas vençam timidez, fraqueza e coloquem em prática os dons que receberam. O que coloca em risco? Coloca em risco a salvação de pessoas. Deus não usará aquela vida, Deus não usará aquela igreja como um instrumento para salvar outros. Você vai falar assim, mas Deus não vai salvar então, pastor? Deus vai salvar. A questão é que Deus vai usar outros instrumentos que sejam mais próprios
para salvar. O que está em xeque não é se Deus ia salvar ou não ia salvar em Éfeso. Deus iria salvar em Éfeso. Mas se Deus iria usar Timóteo e a vida das pessoas que estavam ao lado dele ali em Éfeso como instrumentos ou não. E eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a você ser um instrumento cortante, um instrumento afiado nas mãos de Deus. Nós precisamos, e eu concluo dizendo que nós precisamos estar alimentados na palavra para rejeitarmos, identificarmos e rejeitarmos aquilo que não é evangelho de Jesus. Nós devemos nos exercitar espiritualmente continuamente, até que Deus nos chame, porque nós vamos conhecer melhor a Deus, nós vamos amá-lo mais, nós vamos entendê-lo melhor, nós vamos desenvolver uma sensibilidade para perceber a presença dEle e o mover dEle, e nós vamos nos alegrar muito mais com as coisas dEle. Mas o ministério também é cheio de lutas. Não é bom romantizar ministério pastoral, não é bom romantizar nenhum ministério. É feito de gente de carne e osso, é feito de gente falha. Ministério pastoral é chamado de Deus, mas o instrumento também é falho. Não dá para querer romantizar isso. Não dá para querer colocar como o ungidão da massa, porque isso não é bíblico. Desfigura completamente o conceito de igreja, o conceito de ministro. O ministro e o pastor também tem um pastor, e é o mesmo de todos, e se chama Jesus Cristo. Exige dedicação, renúncia e preparo, mas é feito no poder daquele que é Senhor da igreja, é realizado na autoridade daquele que é Deus vivo, poderoso e Senhor da igreja, que conduz a igreja para manifestar na sociedade a presença dele mesmo. Que o Senhor nos ajude, Igreja Batista Pedras Vivas, nessa tarefa de fazer cumprir em nós sejamos os homens e mulheres piedosos dessa geração, que Deus nos use para a transformação desta cidade. Vamos orar, vamos pedir graça ao nosso Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e pela oportunidade de meditarmos nela. E eu quero te pedir, Deus, que ela encontre lugar nos corações e produza transformação. Que leve pessoas para perto de ti. Que salve, que santifique, traga edificação, confronto também, que produza mudança gloriosa ao Senhor. Muito obrigado por esse momento juntos aqui, Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus. Amém. Nós estamos nos despedindo e eu quero encorajar você a ir para o seu PGM, para a sua sala virtual do seu PGM, para você compartilhar com os seus irmãos, com os convidados que estiverem ali, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que você recebeu de Deus nessa hora. E você que nos ouve, se você ainda não faz parte de um PGM, o meu contato de WhatsApp está aí na descrição do vídeo, você pode me enviar uma mensagem, ou se você conhece pessoas da igreja, envie agora uma mensagem para que você também possa participar. Todos são muito bem-vindos nas nossas salas virtuais de encontro, de meditação juntos, de compartilhamento juntos daquilo que meditamos. Todos são muito bem-vindos. Nós chamamos isso de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Então, por favor, venha a estar conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Toda novidade que vem no vento, ao peso da força na rotina cai, na monotonia do pensamento, que a busca de outra novidade sai. Toda novidade que vem no vento, ao peso da força na rotina cai, na monotonia do pensamento, que a busca de outra novidade sai. Ânsia, insatisfação
busca, experimentação, noite e dia. Achados, fugas, Horas de sorte, tristeza, sonhos negros, gosto de morte. mais que novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz. Cristo é tudo para todo tempo, quem nele se encontra não procura mais. Mas que novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz. Cristo é tudo para todo tempo, Quem nele se encontra não procura mais. não procura mais.